começamos aqui uma palavra com o tema a influência da igreja no seu tempo, geografia e geração. Então diga comigo, a influência da igreja no seu tempo, na sua geografia e em sua geração. Amém? Eu havia até pedido para os irmãos não publicarem, não postarem a primeira parte da mensagem, devido a alguns problemas que tivemos, mas eles insistiram e ficou boa. Quem já ouviu a mensagem aqui? Muito bacana. Então hoje é a segunda parte desta palavra. Nós introduzimos aquela mensagem, ou essa mensagem, na semana passada, falando de duas frases que estão inquietando o nosso coração. As frases são: devemos como cristãos deixar este mundo um pouco melhor do que nós o encontramos. Quando eu cheguei em 69 a esse mundo, eu acho que ele não era... ele era bom em muitos aspectos, mas ruim em muitos outros. E ele melhorou em alguns e piorou em outros. A outra frase que está mexendo com a gente é uma pergunta: se a nossa igreja se mudasse desse bairro ou cidade, que falta ela faria? E falamos da variação dela no sentido individual, pessoal, que diz: se você não existisse, que falta você faria? Nós discorremos aqui no fato de que o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, está exortando a igreja, está nos exortando a que saiamos das nossas clausuras, que avancemos além dos nossos portões, além dos nossos muros, além das nossas paredes conceituais, religiosas, que nos alienam, que nos paralisam, e nós nos arriscarmos em um mundo como ovelhas, em um mundo cheio de lobos ferozes e de serpentes venenosas. Então é arriscado ser cristão, e é para esse ambiente que Deus está nos chamando. A alienação diz para vocês que é um conceito incompatível com a vida cristã. A alienação é um estilo de vida que se baseia no sentimento de impotência, de incapacidade, que o homem de bem assume para si e acaba produzindo implacavelmente uma paralisia, uma inércia que só traz prejuízo. Mas Jesus disse que, ao contrário disso, Ele está nos estimulando, está nos incentivando a que nós saiamos desse nível de paralisia, dessas quatro paredes aqui, sejam elas conceituais ou elas sejam literais, né, porque é o caso de alguns, e a gente saia para influenciar a nossa geografia, para influenciar o mundo com seus padrões, mudando os seus padrões, com os nossos padrões e princípios da palavra de Deus. Essa é uma chamada nossa, é ser crente, é ser o cristão, o filho de Deus, o servo amado do Senhor, segunda-feira, terça, quarta, quinta, lá fora, onde os pecadores estão. Amém? As expectativas de Jesus, eu disse que em relação a nós, em relação a esse nosso trabalho, é uma expectativa extraordinária. Ele nos vê como capazes de efetuar uma revolução onde nós estamos, na nossa geografia, no nosso tempo e em nossa geração. Porque é para isso que nós existimos para um tempo como esse. Nós terminamos a mensagem naquele dia falando essa frase: existimos para um tempo como esse, a exemplo da situação, do momento que a Esther vivia lá na cidade de Suzã, nos dias do Império Medo-Persa. Mas como é que Jesus está levando a gente a esse nível como que Jesus está nos incentivando a isso? Irmãos, o Sermão do Monte é um sermão extraordinário. Alguém disse que se tivesse perdido todos os textos bíblicos e ficássemos apenas com o Sermão do Monte, olhe para mim, esse texto, esses princípios do Sermão do Monte já seriam suficientes para a gente ser excelentes cristãos.
Então, porque é no Sermão do Monte que Jesus, de maneira mais clara, demonstrou que tem essa expectativa ao nosso respeito, quando ele usou a metáfora do sal e da luz, e que está em Mateus capítulo 5, verso 13 e 16. Vamos ler esse texto então? Mateus capítulo 5, verso 3 e 16. Está aqui dentro do Sermão do Monte. E se você encontrar ele na sua Bíblia, por favor, leia comigo. Se não, acho que tem no telão aí para a gente acompanhar. Diz o texto: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-na no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos por hoje à noite. Fala conosco, ministra em nosso coração e nos conduz, ó Deus, ao estilo de vida que o Senhor espera que nós tenhamos, que nós vivamos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos prepare para falar, mas prepare-nos também para ouvir a tua voz, como tu tens dito em tua palavra. Queremos te ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém, amém. Como disse, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter essencial do discípulo de Jesus. Então, você quer aprender sobre caráter cristão, você tem que ler as bem-aventuranças com aquelas 8 virtudes do caráter. E o sal e a luz, descrito ali no Sermão do Monte, são a metáfora, as metáforas que falam da influência. Diga comigo, influência. A influência do cristão em sua geografia, em seu tempo e em sua geração. As bem-aventuranças vão falar, vai descrever o caráter dos cristãos. Enquanto que estas duas figuras, o sal e a luz, elas falam da nossa influência em um mundo perdido. Às vezes eu fico pensando, que influência poderia exercer essas pessoas descritas aqui nas bem-aventuranças, essas descritas aqui no sermão? Um mundo tão agressivo, como que pessoas estimuladas a serem mansas, a chorarem com os que choram, a serem humildes, misericordiosas, o que essas pessoas, ou pessoas com essas características de caráter, de conduta, poderiam fazer em um ambiente tão hostil? O que pessoas que têm como bojo das suas condutas uma paixão tem um apetite, uma paixão por justiça. A única arma desse povo é a pureza de coração, é a santidade. Como que essas pessoas seriam capazes, irmãos, de influenciar, de mudar, de ajudar um mundo tão hostil, ainda mais pelo fato desse grupo serem minoria, quase que sempre, na maioria das geografias, na maioria das sociedades. Agora, esse ceticismo, Jesus não vê assim. Ao contrário, Jesus estimula, Jesus, mesmo sabendo da ira, da hostilidade, da perseguição que o mundo tem com relação a Jesus, ou com relação à igreja, Jesus ainda chama a igreja para servir esse mundo. Então, como seria possível algo como isso? Qual é a natureza dessa influência? A ideia é que a igreja seja influência, que influencie na sua geografia, em seu tempo e em sua geração. Que cada geração de igreja faça a sua parte, certo? Agora, como que isso é possível? Jesus vai responder, irmãos, essas indagações que estou fazendo aqui, de maneira didática, recorrendo a essas duas metáforas. Que metáforas são essas? Metáforas
muito conhecida de todas as pessoas, metáforas domésticas. Não existia ninguém, irmãos, casa nenhuma, cidadão nenhum, membro de família nenhuma que não conhecesse o sal e a luz. Esses dois elementos são encontrados em qualquer casa, em qualquer, na liturgia, no culto do povo judeu e de qualquer povo e de qualquer um dos povos que existia na época. Então, todas as pessoas seriam capazes de identificar as utilidades práticas, tanto do sal como também da luz. Então, naquele momento da história, é interessante observarmos isso, porque só o Império Romano devia ter 3 milhões de pessoas, não é? E Jesus está dando essa tarefa para um grupo de 12 pessoas. Jesus estava sabendo o que estava dizendo e eles executaram em sua geração isso de maneira brilhante, com muita destreza, para a glória de Deus. Antes da refrigeração ser uma realidade, a gente sabe, eu não sei quanto a vocês, mas eu moro numa região rural, né? E assim que a gente mudou para nosso sítio lá, nós tivemos algumas experiências com deficiências na rede de luz. Ficamos sem luz até acho que uma semana, 5 dias, 3 dias. Irmãos, mas como aquilo foi traumático para a gente. Não foi só uma vez que aconteceu, talvez 2 vezes, mas foi muito traumático, porque quando a gente fica sem energia, logo a gente ficou sem refrigeração, sem refrigerador. E o sal era usado para conservar as carnes do seu apodrecimento continuado, natural, e também para dar sabor às carnes, aos peixes, enfim. Então, ficar sem sal é tão, talvez até mais comprometedor do que ficar sem refrigeração hoje. Então, o sal, de fato, tinha uma função muito, muito prática, muito real no dia a dia da vida das pessoas. A gente sabe que não precisamos ir muito longe, mas todos nós conhecemos a carne de sol, a carne de charque, né, a carne de jabá. Quem conhece? É muito comum. Então, estas carnes, elas são conservadas por anos através do sal. Então, não é uma coisa que ficou no passado, ainda se usa hoje. Então, o mundo, a gente sabe, por outro lado, considerando a questão da luz, que o mundo é um lugar escuro, um lugar sem luz, um lugar que está em trevas, e por isso precisa de luz externa para iluminar. Se a gente pensar na Terra, né, como um lugar de habitação, ela tem a iluminação, o astro-rei aqui durante o dia, mas à noite, então, a penumbra vem, a escuridão vem. E é muito interessante, irmãos, que à noite as famílias, as cidades desenvolveram condição de iluminar o ambiente onde estavam. E eu acho que isso, em termos espirituais, também não é diferente, certo? O mundo, espiritualmente falando, é um lugar escuro, que não tem luz própria e por isso precisa de uma luz externa para iluminar. Então, Deus tem esta luz. A luz é a igreja, é você, é eu, somos nós que manteremos a nossa luz, ou se mantermos a nossa luz acesa, vamos cumprir essa demanda, essa necessidade no mundo. O mundo apresenta constantemente também uma tendência de putrefação, de deterioração, de apodrecimento. O mundo não pode fazer retardar moralmente falando, ele não pode retardar essa decomposição. Ela precisa de quê? Precisa de sal ou de refrigeração. Ela precisa de sal. E quando nós, nesse mundo, somos introduzidos enquanto cristãos, poderemos evitar ou retardar esse apodrecimento da carne ou do mundo. Então Deus tem esse sal para a sociedade, para a geografia, para o mundo onde nós estamos. Esse sal sou eu, é você, somos nós.
se mantermos a salinidade. Amém? Eu vou repetir. O mundo poderá ser um lugar um pouco melhor do que é, se nós, como sal da terra, mantermos a salinidade. O mundo poderá ser um lugar um pouco melhor do que é, se nós mantermos as nossas lâmpadas acesas, se mantermos combustível em nossas lâmpadas, o combustível, o óleo do Espírito, a vida cristã em nós, para que ela reflita na vida deste mundo que está em trevas. O que fazer para que de forma efetiva nós possamos, como igreja, penetrar na sociedade à nossa volta, penetrar na geografia, no tempo em que nós estamos e influenciá-la, ou influenciá-lo. Como? Considerando, irmãos, a exposição do Dr. John Stott, quando fala sobre essas duas metáforas, ele fala que existe muitas coisas que podem ser aprendidas aqui, mas existe 3 ou 4 coisas, 3 ou 4 lições aqui que vão se destacar e eu quero passar para os irmãos. A primeira é: como servo de Deus, você é fundamentalmente diferente daqueles que não servem. Igreja e mundo são diferentes. Esta é uma sentença. Esse é um ensino, irmãos, que é uma conscientização que a gente precisa e que está incluído, está dentro do ensino dessas duas metáforas, sal e luz. Só existe 2 comunidades no mundo. Essas 2 figuras falam do lado de cá de uma dessas comunidades. Esse sal e essa luz aponta para a separação dentre essas 2 comunidades. O mundo está em trevas. Você deve ser a luz do mundo. O mundo está em decomposição. Você deve ser como o sal que vai evitar que ele apodreça tão rapidamente. De um lado está a terra. Vós sois o sal da terra. Do outro lado está o sal, que é você. De um lado está o mundo. Vós sois a luz do mundo. Do outro lado está você. Você que é a luz do mundo. Diga assim: eu sou sal e luz nesse mundo. Você e o mundo se relacionam. Sim ou não? Sim, sim. Mas as bases dessa relação precisam ser bem enfincadas, irmãos. As bases da relação nossa, crentes, servos de Deus, com o mundo, a base principal é a diferença. É a diferença marcante, é a diferença clara, é a diferença notória que deve existir entre você e o mundo. É como a água e o óleo. Às vezes estão juntos, mas você não consegue fazê-los misturar. Essa é assim que deveria ser. Esse é um dos temas, irmãos, principais em toda a Bíblia. Se você ler a Torá, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver, principalmente no livro de Deuteronômio, Deus exortando o povo a, quando entrarem na terra, não fazer como eles. A quando entrarem na terra, e Deus então coloca uma série de princípios, de regras, de mandamentos, que ia diferenciar o povo que viviam na terra onde o povo de Israel ia entrar, deles que agora era povo de Deus. Então, nós devemos, sem dúvida nenhuma, nos relacionar com o mundo em si. Mas sempre lembrando dessa exortação, que se vê no Velho Testamento, mas que se vê também no Novo Testamento. Gosto desse texto de Apocalipse, que diz: sai dela, povo meu. É interessante, o próprio Sermão do Monte vai repetir essa expressão várias vezes: não sejam iguais a eles, não se assemelhem a eles. Então Deus chama um povo, meus irmãos, um povo para si, um povo seu, um povo separado, um povo santo, porque Ele é santo, conforme diz o apóstolo Pedro. Então nós temos que ser tão diferentes do mundo como a luz é diferente das trevas, tão diferente do mundo quanto o sal é diferente da contaminação, da decomposição.
a maior tragédia que um cristão pode viver, preste atenção nisso, ou a maior tragédia que pode acontecer com um cristão, é ele se tornar igual ao mundo. As nossas escolhas, os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos padrões, eles devem ser diferentes. Se um cristão passar a ver a vida como um mundano, irmãos, ele perdeu o seu poder de influência. Se um cristão passa a agir, a conceituar, a tomar decisões, a fazer as suas escolhas de acordo com o mundo, ele perdeu o seu poder de influência. E a Bíblia diz, se o cristão perder, ou se o sal perder a sua capacidade de salgar, ele não serve para nada senão para ser pisado pelos homens. Então, a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo. Nós somos de outra estirpe, amém? Somos de uma outra cultura, amém? Uma cultura que se contrapõe a esta. Somos filhos de outro pai, amém? Jesus dizendo aos mentirosos, vós tem por pai de vocês o diabo, e vocês dizem que o pai de vocês é Abraão, ou Deus. O pai de vocês é o diabo. O nosso pai, irmãos, é outro. Nós não somos daqui. Nós somos chamados não para sermos influenciados, mas nós somos chamados para ser forma que forma. O texto de João, capítulo 15, Jesus vai dizer, olha, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, se vocês fossem igual ao mundo, eles o amariam como se ou eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Irmãos, precisamos de ter isso em mente, como exorta Jesus no João capítulo 15, a partir do verso 18. Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria vocês. Mas por que o mundo vos odeia? Porque vocês receberam a influência da luz maior. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Vocês se tornaram luz do mundo, no mundo, e eles então vos odeiam. Porque vocês são diferentes. Em segundo lugar, meus irmãos, não se pode ficar sem aprender com essas duas metáforas aqui. Outra lição, outra verdade, que é, como servos de Deus, você deve impregnar a sociedade dos que não servem com os valores de Jesus. Nós temos que levar esses valores, impregnar esses valores na vida da sociedade que nós estamos inseridos. É muito interessante a grande comissão. Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É muito interessante esse texto, porque Jesus não manda ensinar os mandamentos. Jesus manda ensinar a obedecer os mandamentos. É diferente. Então, ao mesmo tempo que os servos de Deus são diferentes moralmente, espiritualmente, ao mesmo tempo que o jovem de Deus, ao mesmo tempo que a mulher de Deus, ao mesmo tempo que o homem de Deus, ao mesmo tempo que o Senhor de Deus, o idoso de Deus, ao mesmo tempo que a criança de Deus, ela tem que ser diferente, ela deve impregnar essa sociedade. Então, sua luz deve brilhar em meio às trevas. O seu sal deve penetrar a carne em estado de decomposição e influenciá-la, mudá-la. Ao invés de ficarmos no nível da alienação, como disse aqui semana passada, Jesus espera que nós entremos e penetremos com a nossa luz e brilhemos as trevas, possamos trazer luz às trevas, e que a gente traga gosto à sociedade. Não basta, meus irmãos, a gente ser bons cristãos. Podia ter perguntado aqui antes, quem é um bom cristão aqui? Porque
não basta sermos bons cristãos. Se nós entendemos a primeira parte dessa mensagem, não teremos compreendido tudo. Eu tive o privilégio com a minha família de ir a uma comunidade nos Estados Unidos chamada de Amish. Quem já ouviu falar nos Amish? É muito interessante. Eles pararam, acho que no século XIX, não é? E eles, a gente sabe, né, historicamente todo mundo sabe, que eles são descendentes dos anabatistas. Anabatista era a ala mais conservadora, mais evangelista e mais fervorosa da reforma protestante que aconteceu no século XVIII, no século XVI. Os Amishes, eles vivem na Pensilvânia, lá na América, e são cristãos ultraconservadores. Por isso eles vivem completamente separados, alienados do mundo, segregados de todas as demais comunidades. Nós estávamos andando assim na Pensilvânia, na cidade de Lancaster, e de carro, e de repente o que eu via só em vídeos e o que eu via só em fotos na internet, vem um velhinho Amish com a sua carruagemzinha. Mas eu pensei, eu estou dentro entrei dentro de um túnel do tempo e voltei alguns séculos para trás. E depois nós tivemos o privilégio de entrar nas fazendas deles, não é? E vê-los, mesmo sendo riquíssimos, né? Porque a produção deles é uma coisa enorme, mas eles se utilizando de cavalos ainda, não tem televisões em casa, não tem celulares, telefone, essa tecnologia, não tem nada dessas coisas, porque eles pararam no século XVIII ou XIX, ficaram lá atrás realmente parados. Então, eles não saem para pregar, porque tudo isso para eles é estranho. Então eles vivem quase que numa clausura. Não é enclausurado, porque eles vivem na cidade, entram e saem, mas eles não usam carro. Enfim, você pode aprender alguma coisa sobre eles aí. Mas é interessante que são pessoas de caráter, são pessoas que valorizam a ética e a moral, bem como todos os valores bíblicos. Contudo, pela distância que eles mantêm das pessoas do mundo, eles acabam não podendo ser sal, não podendo ser luz, para marcar e influenciar aquela sociedade onde eles estão ali inseridos. A BV Filmes lançou um filme belíssimo, chamado Graça e Perdão, e o filme é sobre um massacre que aconteceu dentro de uma escola Amish, dentro do contexto deles, onde 5 crianças foram mortas. Esse filme, Amor e Perdão, ou Graça e Perdão, é um filme muito, muito lindo, e eu aconselho todos vocês assistirem aqui. E quando eu digo que não basta ser um bom cristão, é porque está claro para nós que os Amish são bons cristãos, mas não basta que sejamos bons cristãos apenas. Deus nos chamou para sair e ser revolucionários, impregnarmos a doutrina de Cristo, os valores de Cristo, a palavra de Cristo, através da proclamação e através da vida, do testemunho, em nosso tempo e também em nossa geração. Se você entendeu, por favor, aplauda ele. Amém? A lâmpada, meus irmãos, não pode produzir efeito algum se ela ficar debaixo do velador, se ela ficar debaixo da cama. Vocês podem observar, toda casa aqui, a lâmpada está no centro da sala, no centro do quarto. A lâmpada está no lugar de destaque. Então, Deus nos chama para ser lâmpada. O sal não pode fazer nada se ficar guardado no saleiro. O sal tem que sair do saleiro e ir para o devido lugar. Então, a sua chamada enquanto igreja é estar lá, na sociedade, influenciando com o seu caráter o seu caráter diferenciado. Amém? Essa é a ideia. O servo de Deus deve ir para cima. Ele não pode afastar-se, enclausurar-se em um lugar ele não pode ficar em um lugar que não pode afetar nada e ninguém, que não pode influenciar. Antes deve mergulhar na sociedade, conhecer as suas necessidades, interferir nela. Amém? É interessante como há uma tendência
para os grupos mais legalistas, eles se enclausurarem, eles se voltarem para dentro. Mas a chamada de Deus é que a gente vá. A palavra é ide, então a gente tem que ir. A sua luz, meu amado, ela tem que brilhar. Para isso que servem as nossas boas obras, para causar esse contraste, esse impacto na vida das pessoas que estão lá fora, na sociedade, sobretudo na sociedade primeira, na geografia primeira, aquela mais próxima de nós, onde nós estamos. Terceira verdade: como servos de Deus, você possui o chamado para influenciar a comunidade e geração em que você está inserido. Nós já sabemos que aprendemos aqui que antes da geladeira o sal era praticamente o único recurso para preservar a carne. Então o mesmo acontece com a luz. Onde ela chega, a treva tem que sair. Nós, irmãos, servos de Deus, temos também essa função. Nós somos a esperança do mundo. Gosto dessa frase. A igreja local é a esperança do mundo. Então, a gente tem que trabalhar, tem que sair das quatro paredes, para que a gente ajude, trabalhe para impedir a completa deteriorização da sociedade e dissipar a escuridão que lá está. Porque a nossa cidade, as nossas cidades, as nossas sociedades, elas estão cheias de escuridão. Elas estão em um processo paulatino e constante de apodrecimento. Por que, meus irmãos, que as nossas cidades estão tão cheias de escuridão? Porque estão se deteriorando. Por que há tanta violência? Por que há tanta imoralidade, meus irmãos? Por que há tanto roubo, tanta ganância em nossas cidades, em nosso país, em nossas nações, no mundo? Por que tanta criança morre em abortos? Por que tanta nojeira de indecência? Por que tanto desvalor dentro das famílias? Por que isso? Porque aqui do nosso lado, Satanás está matando adolescentes. Hora ou outra a gente fica sabendo que, falei isso semana passada aqui, Satanás está matando um adolescente aqui, do nosso ladinho, do lado da igreja. Irmãos, é triste dizer isso, mas nós criticamos todos esses males na nossa sociedade, na nossa comunidade. Mas de quem é a culpa por estas coisas estarem acontecendo? Imagine, se uma casa ficar escura, lá em casa a gente tem iluminação na chácara, no sítio, mas às vezes por algum motivo eu não acendo a luz, ou a pessoa que trabalha lá comigo, o secretário, não acende. A gente chega e está tudo escuro. A pessoa, se a gente chegasse e começasse a brigar com o sítio, com a chácara, você está escuro. Imagine, irmão, que insanidade. De quem é a culpa por a casa estar escura? Se ao cair da noite a casa continua escura, essa é uma pergunta didática importante. De quem é a culpa? Se a carne estragou por falta de sal, de quem é a culpa? É da carne? Não faz sentido. Ela estragou por falta de sal. A culpa é de quem deixou de colocar o sal, é de quem deixou de acender a luz. E o mesmo, amada igreja, acontece em relação ao mundo. Se a nossa comunidade está cheia de violência, está cheia de prostituição, está cheia de morte, está cheia de imoralidade, abusos, e etc, etc, etc. A culpa é nossa, a culpa é da igreja que não salga, que não ilumina, que não faz a sua parte. Eu gostaria que você pensasse nisso. Nós temos que fazer uma reflexão diante disso. Por quê, amados? Porque uma coisa é a igreja se enclausurar como os Amishes, mas pior que isso, a igreja, além
de se enclausurar, que é um mal. Mas um mal maior é achar no meio da igreja práticas até piores do que aquelas que se veem no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, até diante dos incrédulos, o que vocês estão fazendo é vergonhoso. Lendo um autor essa semana, ele falou algo interessantíssimo. Ele disse: olha, normalmente, ou principalmente, grande parte da igreja, ou a igreja de Jesus, ela não vive pelos padrões e pelos princípios bíblicos. Ela não vive pela ética bíblica necessariamente. A igreja vive pelo padrão de uma sociedade conservadora. Tão logo essa sociedade conservadora relaxe em um determinado conceito, a igreja vem atrás. Nós temos vários exemplos disso, mas o exemplo mais notório para a gente é a situação do divórcio, por exemplo. A sociedade há 30 anos atrás, ou há mais de 30 anos atrás, ela moralmente ela não aceitava o divórcio. Bom, quando essa sociedade afrouxou esse padrão moral e autorizou o processo judicial de divórcio, deixando as pessoas casadas livres para se casarem de novo, por qualquer motivo, a igreja também seguiu o mesmo exemplo, ao ponto de nós termos hoje, é muito comum a gente ter na igreja várias pessoas divorciando e influenciando outros que o façam. É muito comum a gente ver várias pessoas na vida da igreja, mais do que divorciando, por qualquer motivo, fora dos padrões bíblicos, se casando novamente. E o que é pior, muitas dessas pessoas são as pessoas que estão dirigindo a obra de Deus, são presbíteros, ou são os bispos a quem a Bíblia diz que deva ter uma mulher apenas. Posso dizer para vocês, irmãos, que eu sou marido de uma só mulher, há 30 anos. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é muito importante. Vocês viram, irmãos, na semana passada eu falando dos efeitos do sal e da luz em situações micros. Vocês lembram? Às vezes os cristãos, servos de Deus, gente séria, gente que é sal e que é luz, estão em ambientes de trabalho, de estudo, e as pessoas em volta evitam fazer determinadas coisas, contar determinadas piadas, porque o crente está ali. A ideia, irmãos, é que isso aconteça em níveis macros, que a gente seja uma igreja tão santa, tão arrebatável, amém? Tão pronta para tomar a cruz de Cristo, negar a si mesmo e segui-lo de perto, ao ponto da sociedade dizer: olha, influenciar tanta sociedade com esse estilo de vida, que a sociedade pode dizer: não, nós não vamos andar por esse caminho, porque o cristão vai dar contraste. O cristão será capaz de contrastar, quando a pessoa olhar, ver: não, isso não é boa coisa. Se fossem boa coisa, os cristãos estavam mergulhados. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, foi dito: como servo de Deus, você possui chamado para influenciar a comunidade e a geração em que você está inserido. Quarto e último lugar, como servo de Deus, você deve manter a sua característica distintiva. Você é diferente. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, para que serve o sal? Só para ser pisado pelos homens. Se a luz parar de brilhar, perde o seu efeito. Não há utilidade alguma. Em meio a um mundo tão tenebroso, temos que conservar os nossos padrões de temor, de ética, de moral. Esses padrões que são requeridos por Deus
em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Senão nós seremos, irmãos, desprezíveis. O crente que não consegue, ou que não mantém essa distinção no mundo, na sociedade, ele é motivo de chacota. Ele só serve para ser pisado pelos homens. É mais ou menos como aquela história que estou contando aqui há tanto tempo, daquele palhaço brincalhão, que tinha o seu circo armado fora da cidade, e todos os dias ele entrava na cidade gritando: o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo, gente, o circo está pegando fogo. As pessoas corriam para o circo. Quando chegava lá, o circo não estava pegando fogo, e ele começava a gargalhar, ele começava a rir. Ele brincava com isso. Ele fez isso algumas vezes, mas um dia o circo pegou fogo, meus irmãos. O circo pegou fogo, e ele então sai gritando: socorro, ajudem-me, o circo pegou fogo. Mas toda a cidade olhava para ele, ria dele e dizia: é um palhaço, é um palhaço. Quando nós, meus irmãos, brincamos com o pecado, quando nós brincamos, nos fazemos filho do diabo com a mentira, com a indecência, com o amoralismo, quando nós brincamos com o pecado, nós nos tornamos motivos de chacota em uma sociedade cruel. A sociedade, irmãos, não deixará por menos. Vai fazer chacota de nós, vai fazer chacota de mim, vai fazer chacota de você, vai fazer chacota do nosso Deus. Ao contrário do que o mau testemunho, que a falta de salinidade e de luz faz, a ideia é que com a nossa luz, que são as nossas obras, nós sejamos capazes de trazer glória ao Senhor, o nosso Deus. E eu queria concluir essa mensagem falando realmente disso, porque na sua chamada de influenciar o mundo, meu amado, considere o seu caráter. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Deus chamou a mim e a você para sermos um purificador moral em um mundo onde os padrões são baixíssimos, são instáveis e, às vezes, mais que isso, eles são inexistentes em alguns ciclos da sociedade. A eficácia do sal está condicionada à manutenção da salinidade. O sal, queridos, ele perdendo a sua capacidade de salgar, ele não presta absolutamente para nada. Então, só para ser pisados pelos homens, como disse, a salinidade do servo de Deus não são seus dons. Nós nos gabamos pelos dons que temos, nos gabamos pelas habilidades que temos, nos gabamos pelas habilidades. Eu não me impressiono, irmãos, sinceramente, com a capacidade artística da igreja. Não me impressiono. Não me impressiono com os dons que se manifestam na igreja. Nos alegramos com todas essas coisas. Mas o que vai dar essa capacidade de nos diferenciar do mundo, meus irmãos, é o nosso caráter. A eficácia do sal está condicionada à manutenção da sua diferença, da sua salinidade. Se o sal perde o seu poder de salgar, se ele é igual ao mundo, ele só vai servir para ser pisado pelos homens. Então, muito mais do que dar ênfase nos seus dons, muito mais do que dar ênfase em suas habilidades, nas suas capacidades e capacitações, dê ênfase, igreja, no seu caráter, em sua santidade. Dê ênfase, meus irmãos, a uma vida de santidade, e receber a exortação de Deus, que diz: sede santos, porque eu sou santo.
Em um mundo que apodrece rapidamente, Deus está nos chamando para criar contrastes, para as pessoas saberem o que é certo e o que não é. A Bíblia diz: ai daquele que faz, que transforma as coisas acaba com os contrastes, faz do preto branco, o branco preto. Meus irmãos, esses contrastes devem ficar claros, e quem os traz ao mundo é a igreja, somos nós. Se você perder o seu testemunho, meu filho, se você perder o seu caráter, você vai ser pisado. Você vai ser desprezado. Você vai ser envergonhado. Alguém disse que se você perder o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder a sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder o seu caráter, tudo está perdido. A ênfase dessas metáforas, ou da metáfora do sal, meus irmãos, é o caráter. Não se deixe contaminar por esse mundo, porque se assim for, você vai perder a sua capacidade de influenciar o mundo, a sua capacidade de influenciar em sua geografia, de influenciar em sua geração. Essas coisas estão ligadas à sua capacidade de ser diferente, de ser santo, em um mundo tão hostil. Na sua chamada de influenciar o mundo, considere as suas boas obras. O texto sagrado diz que o mundo vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. As nossas boas obras geram glória e honra ao Senhor, o nosso Deus. O texto de Efésios diz que Deus de anteriormente, antes de nos salvar, Ele já preparou muitas boas obras para que nós as fizéssemos. Obras de amor e de compaixão. Nós temos que amar o mundo perdido, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, mas Deus também é criador do mundo. E Deus viu que o que Ele criou era bom, e Ele se interessa pelo que Ele criou. Por isso que em todas as facetas da vida humana, a gente deve se empenhar para fazer obras de amor. A gente tem que sair de dentro dessas paredes e ir fazer obras de amor lá fora. Mas a gente tem que fazer a obra de fé. Essas obras foram preparadas antes da fundação do mundo, para quando fôssemos salvos, nós pudéssemos praticar. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Essas obras foram preparadas antes, para que nós as praticássemos quando nós fôssemos salvos pelo Senhor. Então vejam que elas não nos salvam. Somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça. Amém? Mas os salvos operam no amor, na compaixão. Os salvos fazem obras de fé. Eles saem por aí, eles curam os enfermos, eles proclamam o Evangelho, porque eles fazem também a obra da proclamação. A obra da proclamação é feita com a pregação do Evangelho, com o testemunho de salvação e transformação sua e minha. A obra do amor nos remete, nos leva, nos conduz a fazer atos de amor onde quer que estivermos. A obra da fé leva-nos a agir em fé em nossas vidas e na vida das pessoas. Mas a obra da proclamação, ela nos remete à necessidade que o homem tem de ouvir a palavra de Deus. Vamos amar, meus irmãos, o próximo. Vamos ser misericordiosos. Vamos interferir em um mundo com compaixão, com justiça, com ética. Vamos nos inserir em um mundo com a obra de Deus, que engloba tantas coisas.
Eu queria que você ficasse de pé hoje. E depois de tudo que nós conversamos aqui, você, enquanto está com seus olhos fechados, dissesse para você em alto e bom tom: a influência, diga a influência, a minha influência, no meu tempo, na minha geografia e em minha geração. Enquanto que você está com seus olhos fechados, meditando nessa reflexão, pensando no que foi dito aqui hoje, eu queria dizer, meus amados, que Deus está levantando uma igreja que está se limpando mais. Aleluia. Aquele que é sujo, se suje mais, mas aquele que é santo, se santifique mais. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Deus está separando um povo lindo. Deus está preparando um povo lindo. Um povo que está se santificando mais. Um povo que está preparando-se mais para influenciar o mundo. Um povo que está amadurecendo. Um povo que está entendendo o seu propósito em sua geografia, em seu tempo e em sua geração. Um povo que entendeu como deixar esse mundo um pouco melhor do que o encontrou. Um povo que responde com reflexão, com contrição, a pergunta: se a igreja deixasse de existir nesse bairro, se a igreja se mudasse daqui, será que a cidade sentiria falta? Se você não existisse mais a partir de hoje, que falta você faria? Meus irmãos, a igreja local é a esperança do mundo de fato, porque é aqui que, como um exército de Deus, nós estamos nos alinhando. Glória a Deus. Nós estamos nos alinhando em torno de um propósito. Nós estamos nos alinhando em maturidade para influenciar o mundo decadente. Quantos aqui hoje à noite querem se contristar comigo, querem chorar comigo diante dessa reflexão, diante desta palavra? Oh, meu Deus, meu Deus, envia-me como sal, envia-me como luz em um mundo de trevas, Senhor.